Meu marido passou 4 meses planejando roubar a gráfica do meu pai. Eu passei os mesmos 4 meses esvaziando ela por dentro. Quando ele sentou na mesa da audiência, de terno novo, com um advogado caro do lado, ele ainda sorria. Ele achava que ia sair dali com metade de tudo. Ele nunca entendeu que metade de nada continua sendo nada. Meu nome é Beatriz. Todo mundo me chama de Bia. Eu tenho 29 anos e eu cresci dentro de uma gráfica. Não é força de expressão. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos. E meu pai, o seu Aristides, não tinha com quem me deixar. Então ele me levava. Eu fazia dever de casa em cima de uma pilha de papel, no fundo do galpão, com o barulho da máquina batendo igual um coração grande. Eu aprendi a ler nas provas de impressão. A gráfica se chamava Boa Letra. Ficava na Vila Marina, numa rua sem asfalto direito, entre uma serralheria e uma casa de ração. Não era bonita, era honesta. E meu pai tinha uma frase só, que ele repetia tanto que virou piada entre os funcionários. Papel guarda o que a boca esquece. Ele falava isso quando um cliente jurava que tinha aprovado uma arte e depois negava. Ele pegava a prova assinada, colocava em cima do balcão, sem raiva nenhuma, e repetia. Depois voltava para a máquina. A máquina dele era uma offset velha, alemã, de 1970 e alguma coisa. Meu pai batizou ela de teimosa. Só 2 pessoas no mundo sabiam domar aquilo, ele e o seu Josué, o impressor, que entrou na gráfica com 19 anos e nunca mais saiu. Seu Josué tem as mãos manchadas de tinta até hoje. Não sai. Ele diz que não é sujeira, é currículo. Meu pai morreu de infarte no galpão, de pé, aos 58 anos. Eu tinha 24. Eu assumi a Boa Letra na segunda-feira porque não existia outra segunda-feira possível. Ivan apareceu 1 ano depois. Ele era vendedor de suprimento gráfico. Entrou para me oferecer tinta e saiu com o meu telefone. Ele era engraçado do jeito que homem bonito é engraçado. Aquele jeito de quem nunca precisou insistir. Ele me olhava e falava que era um desperdício uma mulher como eu passar o dia com cheiro de solvente na roupa. Eu achava que aquilo era elogio. Demorei anos para entender que era desprezo com açúcar. A gente casou em 2 anos. E aí eu fiz a coisa mais burra e mais bonita da minha vida. Eu coloquei ele como sócio. 50%. Não foi negócio. Foi declaração de amor. Eu lembro de assinar aquele papel no cartório pensando, agora é nosso. Meu pai tinha construído sozinho, na raça. E eu queria que a Boa Letra fosse a primeira coisa da minha vida que eu não carregasse sozinha. Seu Josué olhou para mim naquele dia e não falou nada. Só apertou o meu ombro com aquela mão manchada. Hoje eu sei o que aquele silêncio era. E, por um tempo, funcionou. Ivan era bom de venda. Isso eu nunca vou negar. Ele trouxe conta grande, contrato de embalagem, uma rede de farmácia inteira. A Boa Letra saiu do sufoco e virou empresa de verdade. E foi exatamente nessa hora que ele começou a falar comigo diferente. Foi devagar, do jeito que essas coisas são. Numa reunião ele me interrompeu e disse, rindo, pros clientes, a Bia é boa com tinta. Negócio quem entende sou eu. Todo mundo riu. Eu ri junto. Em casa, quando eu falei que tinha me incomodado, ele disse que eu estava sensível. Depois virou rotina. Eu falava de prazo de máquina, ele falava de margem. Eu falava de cliente antigo, ele falava de escala. E, sempre que eu discordava, ele soltava a mesma coisa, com aquele meio sorriso. Você nasceu no meio dessa sujeira, Bia. Você nunca vai enxergar além dela. Aí veio a Renata Vilaça, consultora de reestruturação, terninho impecável, olhar de quem já calculou quanto você vale antes de dizer bom dia. Ivan contratou ela sem me consultar, com dinheiro da empresa, para fazer o que ele chamou de organização societária. Eu não gostei, mas eu estava cansada de ser a chata. Deixei. E o Ivan mudou de novo. Não para pior comigo, para melhor. E isso, eu descobri depois, é o sinal mais assustador de todos. Ele virou gentil, trazia flor, perguntava do meu dia. Começou a levar o celular pro banheiro. Começou a atender ligação na varanda. Começou a dizer palavras que não eram dele. Liquidez, patrimônio separado. Uma noite ele falou, do nada, cortando frango no prato. Você já pensou que a teimosa dá mais prejuízo que lucro? Aquela máquina come manutenção. Um comprador de ferro velho pagaria bem. Eu falei que a teimosa não estava à venda. Ele sorriu e falou, claro que não, amor. Era só uma conta. Eu fui dormir com gosto de metal na boca. Agora eu preciso te contar como eu descobri, porque até hoje eu acho que meu pai colocou a mão nisso de algum lugar. Era uma quinta-feira, 5 e pouco da manhã. Seu Josué chega antes de todo mundo para acertar a teimosa, porque ela precisa de meia hora de conversa antes de trabalhar. Ele foi esvaziar a bandeja de refúgio, aquele monte de folha que sai borrada, torta, fora de registro, e que a gente vende por quilo. E no meio do refúgio tinha uma folha que não era de cliente nenhum. Era um documento, impresso na nossa máquina digital, de madrugada,
por alguém que não sabia que o equipamento guarda registro de cada trabalho, com data, hora e login. Saiu com uma faixa borrada na lateral. Por isso foi pro descarte. Por isso ele nem procurou. Seu Josué leu. Depois sentou no caixote e ficou lá até às 7, com a folha na mão, esperando eu chegar. Quando eu cheguei, ele levantou e disse uma coisa só. Ele disse: "Menina, teu pai tá falando com você." E me entregou o papel. Era um cronograma. 4 meses, com data, feito pela consultoria da Renata, pro meu marido. Fase 1, laudo de avaliação do acervo, com um perito indicado pela própria consultoria. Fase 2, registrar prejuízo no trimestre, atrasar recebimento, forçar o número para baixo. Fase 3, propor a separação em tom amigável, com uma proposta de compra da minha parte por um valor deprimido. E tinha uma observação, escrita com todas as letras, que eu decorei sem querer. A sócia tem vínculo afetivo com o parque de máquinas e tende a ceder para evitar disputa. Vínculo afetivo. Era assim que ele chamava a minha vida inteira. E na última linha, fase 4. Alienação do imobilizado. Vender as máquinas. Vender a teimosa. Ficar com o galpão limpo e o nome bom na praça. Eu não chorei ali. Chorei muito depois, sozinha, no carro. Mas ali, com o cheiro de tinta que é o cheiro do meu pai, eu fiz uma coisa que me surpreendeu. Eu dobrei o papel, coloquei na bolsa e falei bom dia pro Ivan quando ele chegou às 9. E aí eu comecei a trabalhar. Porque tem uma coisa que o Ivan nunca entendeu. E a Renata muito menos. Eles achavam que estavam roubando uma empresa. Eles estavam tentando roubar uma empresa que, no papel, quase não existia. Eu procurei uma advogada, doutora Cláudia. Levei caixa de documento, coisa que meu pai guardava com uma teimosia que eu sempre achei doentia. Ele guardava tudo. Contrato de 1990. Recibo de conserto de máquina. Tudo. Papel guarda o que a boca esquece. A doutora Cláudia passou 3 semanas lendo. E aí ela me ligou. E a voz dela estava esquisita. E ela disse: "Beatriz, senta." Primeiro, o galpão nunca foi da empresa. O galpão era do meu pai, pessoa física. Quando ele morreu, virou espólio. E eu nunca transferi. A empresa sempre foi inquilina da minha própria família. Segundo, as máquinas grandes, incluindo a teimosa, também eram dele. Ele nunca passou pro CNPJ, por causa de uma confusão de imposto lá dos anos 90. Elas estavam na empresa em regime de comodato, emprestadas, com contrato, com prazo. Terceiro, e esse foi o que me fez sentar mesmo, a marca Boa Letra estava registrada no nome dele, do meu pai, nunca da empresa. Ivan tinha metade de um CNPJ que não era dono do prédio onde ficava, nem das máquinas que operava, nem do nome pintado na fachada. Ele tinha metade de uma casca. Eu podia ter contado, podia ter chegado em casa, jogado a folha na mesa e gritado. Ia ser bom por uns 4 minutos. E aí ele ia correr para Renata, refazer o plano com a informação nova, e eu ia passar 5 anos em processo. Então eu fiz o que meu pai fazia. Eu não gritei. Eu organizei. Foram 4 meses. Os mesmos 4 meses do cronograma dele, correndo do lado, invisíveis. Eu regularizei o espólio. Tudo passou pro meu nome, com imposto pago. Eu não renovei o comodato das máquinas, que vencia em janeiro, e notifiquei a empresa por escrito, com a antecedência que o contrato exigia. Avisei que o aluguel do galpão não seria renovado, e abri uma empresa nova, pequena, com o nome que eu quis, Aristides e Filha. E os clientes? Essa é a parte que o advogado dele tentou chamar de desvio, e nunca conseguiu provar, porque não houve. Eu não liguei para cliente nenhum, não ofereci desconto, não pedi nada. Os contratos venciam, um por um, e quando venciam, o cliente ligava para renovar. E quem atendia o telefone da produção, quem sempre atendeu, quem sabia o nome dos filhos deles, era eu. Cada um me perguntou a mesma coisa: "Bia, você vai continuar imprimindo?" Eu falei que sim, num endereço novo. 18 clientes de 22 foram comigo. Não porque eu roubei, porque eles nunca foram da empresa. Eram meus. E do seu Josué. E da teimosa. O Ivan vendia, mas quem entregava era a gente. Ele passou 6 anos confundindo as duas coisas. Enquanto isso, ele executava o plano dele lindamente. Contratou o perito, um tal de Márcio Bento, que avaliou a Boa Letra por 1/3 do que ela valia. Deixou o caixa afundar de propósito. E chegou em casa numa terça, sentou na beirada da cama e disse, com a voz mais doce do mundo, que a gente tinha virado sócios e deixado de ser marido e mulher. Ele até chorou. Eu preciso que você entenda isso. Ele chorou. E aí disse que, para facilitar, ele comprava a minha parte, que tinha um laudo, que era um valor justo, considerando o estado do maquinário. Eu perguntei se ele tinha certeza. Ele disse que sim. Eu falei, então vamos pro cartório. Ivan, leva teu advogado. Ele ficou feliz. Ele achou que eu era o que estava escrito no relatório dele. Vínculo afetivo. Tende a ceder. A audiência foi numa sala com ar-condicionado alto demais. O advogado dele falou 20 minutos. Metade da empresa, metade do imobilizado, metade da carteira de clientes, e uma indenização.
porque, segundo ele, eu teria concorrido deslealmente ao abrir empresa no mesmo ramo. A doutora Cláudia esperou ele terminar. Ela é assim, ela deixa terminar. Aí abriu a pasta e distribuiu. Escritura do galpão. Espólio. Agora meu. Contrato de comodato das máquinas. Com a notificação de encerramento protocolada, assinada e recebida pelo próprio Ivan 4 meses antes, junto com uma pilha de papel que ele nunca leu, porque ele nunca leu nada que não fosse contrato de venda. Certificado de registro da marca Boa Letra. Titular: Aristides Camargo. Transferida por sucessão a Beatriz Camargo. E as cartas dos clientes. 18. Cada uma dizendo, com as palavras deles, que a rescisão foi por vontade própria. O advogado dele parou de virar a página no meio. Eu vi o momento exato. Ele olhou pro Ivan e perguntou, num tom que não era mais de advogado, era de homem cansado. Você sabia disso? Ivan estava branco. Ele falou, isso não pode. Isso é a minha empresa. E a doutora Cláudia respondeu, sem levantar a voz, do jeito que meu pai respondia. É sim, 50% dela. E ela é dona de exatamente nada, além do CNPJ e das dívidas que o senhor assinou sozinho. Porque essa era a última coisa. O empréstimo. Ivan tinha pego o capital de giro no banco, no nome da empresa, com aval pessoal dele, para pagar os honorários da Renata e o laudo do Márcio. Ele financiou o próprio golpe. Ele se virou para mim e fez a pergunta que eu esperei 4 meses para ouvir. Ele disse, como é que você sabia? Eu abri a bolsa, tirei a folha, amassada nos cantos, com aquela faixa borrada na lateral e a data da impressão no rodapé. Coloquei em cima da mesa, virada para ele, sem raiva. Não tinha raiva sobrando. E eu falei, você imprimiu na minha máquina, Ivan, 3h40 da manhã, do teu login. Saiu torta e foi pro refúgio. E quem esvazia o refúgio é o seu Josué. Ele olhou pro papel. Não conseguiu tocar. Papel guarda o que a boca esquece. Eu disse. Era o que meu pai falava. Você achou que era frase de velho. O que veio depois não foi vingança. Foi só a conta chegando. Aquela folha, o laudo e o cronograma foram anexados ao processo. O processo é público. E o meio gráfico dessa cidade cabe num grupo de aplicativo. Em 2 semanas, todo fornecedor, todo cliente e todo concorrente sabia que Ivan Salgado tinha contratado uma consultoria para avaliar por baixo a empresa da própria mulher e vender as máquinas depois. Ninguém mais quis vender tinta para ele a prazo. O juiz reconheceu litigância de má-fé. Ele pagou multa, custas e os honorários dos 2 advogados. O Márcio Bento respondeu no conselho da categoria pelo laudo e perdeu o registro. A Renata sumiu antes disso, cobrou os honorários dele até o último centavo, executou a dívida e nunca mais atendeu o telefone. Aquela mulher tinha calculado o valor do Ivan no primeiro bom dia. Bateu certo. O banco executou o aval. Ele vendeu o carro, depois a parte dele no apartamento. E ficou com o quê? Com um CNPJ chamado Boa Letra que não podia usar o nome Boa Letra. Ele me procurou em setembro. Eu estava no galpão novo, menor, alugado, mas com o pé direito alto do jeito que a teimosa precisa. Seu Josué tinha acabado de acertar o registro e a máquina rodava aquele barulho grande. O coração. Ivan entrou. Estava magro, com a mesma camisa de sempre, mas ela não servia mais. Ele disse que tinha errado, que a Renata tinha manipulado ele, que estava sem nada, que a dívida era impagável e que eu, se quisesse, podia assumir o CNPJ com a dívida junto, porque afinal a história daquela empresa era a história do meu pai também. E aí ele disse a última frase. Olhou pro chão, olhou pra tinta, e disse baixinho, você sempre foi melhor que eu com isso aqui. Eu nunca soube fazer nada com as mãos. Eu fiquei muito tempo em silêncio. Sabe o que é engraçado? Eu não senti nada, nem alegria, nem dó. Eu tinha gasto tudo naqueles 4 meses. Eu falei, eu nasci no meio dessa sujeira. Ivan, ele levantou a cabeça, com uma esperança horrível no rosto. E eu completei, é por isso que eu sei exatamente quanto ela vale. E é por isso que eu sei exatamente quanto você não valeu. Eu não gritei, não expulsei. Eu só voltei pra máquina, porque tinha trabalho. E trabalho não espera homem nenhum. Seu Josué acompanhou ele até a porta e fechou devagar, sem bater. Meu pai odiava a porta batida. Hoje a placa lá na frente diz Aristides e Filha. Em cima, pequenininho, tem o desenho da Boa Letra. Porque marca a gente não joga fora. Marca a gente carrega. Eu tenho 29 anos e as mãos manchadas de tinta, iguais às do seu Josué, iguais às do meu pai. Não sai. Eu não quero que saia. E toda vez que alguém me promete alguma coisa olhando no meu olho, com aquele sorriso bonito de quem nunca precisou insistir, eu escuto a voz do meu pai no meio do barulho da teimosa, dizendo a coisa mais gentil e mais impiedosa que ele me ensinou. Papel guarda o que a boca esquece. Se essa história mexeu com você, escreve nos comentários. Você teria esperado 4 meses em silêncio, ou teria gritado no primeiro dia? Eu leio todos. Se inscreve no canal para não perder a próxima reviravolta.